E aí então começa a surgir uma dúvida de qual tipo de profissional que a empresa procura. Ela procura um profissional generalista ou um profissional especialista? Estes dois termos referem-se aos seus perfis de profissionais encontrados hoje no mercado de trabalho. E com o decorrer dos anos, tem se tornado uma tendência obrigatória para que o profissional consiga se sobressair neste mercado tão competitivo. Hoje, quando se procura profissionais para manter a empregabilidade, as pessoas elas ficam perdidas se elas vão ganhar ponto dizendo que são profissionais generalistas ou se elas vão ganhar ponto dizendo que são profissionais especialistas. Vamos discernir então o que é um, o que é outro, e se de repente a gente fizesse uma junção dos dois profissionais, se de repente não seria melhor do que eu escolher entre um ou outro. O profissional especialista é aquele perfil que busca um conhecimento mais específico, direcionado em um determinado assunto. Então, quem é o profissional especialista? É aquele profissional que, de repente, ele é formado em pedagogia, por exemplo, e aí ele escolhe um determinado assunto dessa área para que ele possa trabalhar de uma forma mais certeira. O profissional generalista é aquele que conhece profundamente um determinado assunto, porém está ligado com tudo o que acontece ao seu redor, sem perder o foco principal. O generalista, eu já posso dizer que é aquele, de repente, que ele é formado em oftalmologista, por exemplo, mas se chamar ele para fazer uma clínica geral, ele faz. Se chamar ele para atuar na área de ginecologista, ele também consegue. Se pedir para ele ver um exame de ortopedista, ele também consegue. Então, na verdade, ele conhece um determinado assunto, mas ele está ligado nos demais que também estão acontecendo ao redor dele. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que tipo de profissional que eu tenho que ser então? Na verdade, é importante que faça uma junção e atenda de forma especialista e generalista. Exatamente o que eu falei no slide de trás. Nada mais é do que eu juntar um pouco do meu especialista, ter lá algo específico para que eu possa dar andamento, mas também ser generalista, olhando tudo aquilo que eu posso ajudar ao meu redor. Não é muito interessante para uma organização ter pessoas ao seu meio que não entendem nada do que está se tratando em uma reunião, por exemplo. É importante se integrar e conhecer um pouquinho de tudo, estando atento às mudanças. Este é o profissional do futuro. Por que então a gente fala que eu tenho que fazer uma junção de generalista e especialista? Porque de repente eu estou no meio de um congresso ou estou palestrando, passando por uma reunião e a pessoa não está entendendo nada daquilo que está sendo passado, pelo fato que ela não tem conhecimento dos tópicos que estão sendo colocados diante daquele momento. Eu falo que é muito gostoso a gente conversar com pessoas inteligentes, que sabem um pouquinho de cada coisa, que você pergunta, ela consegue te responder, e aí você tem dúvida, ela consegue sanar a sua dúvida. E é o que a gente fala de se integrar, né? Conhecer um pouquinho de tudo e estar sempre atento às mudanças. É muito frustrante quando você, diante de uma entrevista, pergunta, por exemplo, para um candidato sobre as mudanças que estão acontecendo no Brasil. Nem você tão
burocrática de perguntar sobre mudanças que estão acontecendo no mundo. Não, que estão acontecendo no Brasil. E a pessoa não sabe nem o que eu estou falando. Tá totalmente, né, como diz, mais perdido do que segue em tiroteio. E é muito satisfatório quando a gente faz essa mesma pergunta e a pessoa consegue responder de forma tranquila, de forma que a gente venha a entender realmente o que ela quer passar para a gente dessa informação. E aí então que nós começamos a encontrar os profissionais do futuro. Um profissional que é especializado, ele tem um conhecimento maior. Cresça e apareça. Já deve ter ouvido algumas expressões em sua vida. Cresça e apareça. Quer aparecer? Põe logo uma melancia na cabeça. Enfim, essas expressões nós ligamos à questão de uma pessoa que quer chamar a atenção. E com certeza os pais de vocês já falaram muito isso para vocês. Quer aparecer? Coloca uma melancia na cabeça. Dentre outras, né? Expressões que é falado quando a pessoa quer se mostrar que ela está ali naquele momento. E quando a gente... eu sempre comparo a uma questão assim, que fala que quando a gente é criança e a gente quer se aparecer, então quer comprar alguma coisa no supermercado e o pai não dá, então a gente chora, a gente se joga no chão, faz pirraça. É uma forma de se aparecer para o pai ir lá e comprar aquilo e tudo ficar bem. E quando nós somos adultos, na qual nós precisamos aparecer de alguma forma para que as pessoas comecem a conhecer o nosso lado profissional, a gente não chama atenção. A gente fica quietinho, de repente tem uma entrevista, fica lá no fundo para ninguém ver, vai passar por um processo seletivo, a voz nem sai de tanta vergonha. Esse é o momento da gente se aparecer, gente, porque a gente fica marcado dentro daquela empresa. Agora, quero que você se analise e veja o que você tem de bom para oferecer ao mercado de trabalho. E aí a gente volta lá naquela slide da empregabilidade, né? O que você tem de bom para me oferecer? Lembrem, gente, da nossa aula online da semana passada. Eu acho, talvez, pode ser, não palavras bem-vindas no nosso mercado organizacional. Quando eu vou oferecer alguma coisa para alguém, independente de ser meu marketing pessoal ou um marketing de produto, eu preciso ter a certeza de que aquilo que eu estou oferecendo é algo muito bom. Imaginem vocês oferecendo essas linguiças ardidas com pimenta, né? Que vende no supermercado. E aí você vai oferecer para o cliente e você fala assim, ó, cuidado, ela é um pouco ardida. Ou pega um copo de água porque ela tem ardência. Ou seja, você está oferecendo alguma coisa já falando para o cliente falando para o consumidor que pode acontecer alguma coisa em vista dele estar comendo ou provando aquilo que você está oferecendo. E dentro da empresa não é diferente. Eu acho que eu posso ajudar na empresa. Talvez eu possa ser uma boa colaboradora. Não, eu não estou afirmando aquilo que eu tenho certeza que eu posso fazer dentro da empresa. Então, você afirmar algo com convicção, com certeza, pode ajudar você a passar para um próximo processo seletivo dentro da organização. Perguntas que também podem ajudar aí manter a empregabilidade na hora de um processo seletivo. Qual é o seu diferencial com relação a outra pessoa? Você gosta de superar desafios?
Você aguenta a pressão no trabalho? Como costuma agir em momentos de conflitos? Copiem essas questões, gente, que nós vamos, na próxima aula ela será online e a gente vai discutir um pouquinho sobre elas. Então trabalhe em cima delas para que a gente possa fazer a aula online semana que vem. Essas perguntas são fundamentais para que você se autoavalie, pois para o mercado de trabalho você precisa aparecer, ter alta desenvoltura, ter um desempenho e cumprir todas as suas tarefas com a máxima eficácia. Então, por que eu estou pedindo para que vocês revejam essas perguntas? A única pergunta que vocês não precisam ver, gente, é essa: você aguenta a pressão no trabalho, porque a gente já falou sobre isso na aula passada. Mas as demais, seria necessário que vocês respondessem, ou de repente tivesse a resposta na hora da nossa aula online, para que eu pudesse explicar para vocês a importância de ter essa desenvoltura, de não ter essa timidez, de se expressar de uma forma coerente, de uma forma natural, e assim, de repente, mostrar para a empresa que você não é eficiente, mas sim eficaz. Para crescer, é necessário que esteja preparado, procurando sempre agregar valores a seu currículo. Tudo que vocês fizerem, todos os cursos que vocês tiverem, agreguem aos seus currículos, principalmente se o curso for de encontro com aquilo que a empresa está necessitando. Um bom profissional está sempre disposto a melhorar, a se aprimorar e também ajudar quem está do seu lado. Se a gente realmente quer ficar dentro daquela empresa, o importante é que cada vez mais a gente busque coisas novas, coisas criativas, para aprimorar dentro da empresa e ajudar também, a empresa na sua desenvoltura. Conheça algumas características do perfil profissional muito almejado pelas organizações. Então fiquem atentos a esses perfis. Se de repente você achar que não tem nenhum, comece a trabalhar em cima deles. Busca acreditar em todos os seus pontos fortes, trabalha os fracos. Então eu sei e acredito naquilo que eu sou bom. E aquilo que eu sou bom, eu não preciso mexer, porque eu já sou boa em fazer um bolo. Não preciso mexer naquilo. Eu preciso trabalhar aquilo que eu sou ruim. Eu sou boa para fazer bolo, mas eu sou ruim para fazer pão, por exemplo. Eu preciso trabalhar o meu ponto fraco e esquecer aquele ponto forte que, na verdade, já me traz alguns pontos positivos. São pessoas que possuem a mente aberta, conseguem falar sobre os mais variados tipos de assunto. Se falar sobre empregabilidade, eu consigo falar. Se falar sobre quem sou eu consigo falar. Se falar sobre plano de carreira, eu consigo falar. Então, eu não me travo, de repente, naquilo que me perguntam ou estão, de repente, fazendo uma discussão positiva, tá? Sobre variados tipos de assunto. Possuem características de alegria, mantendo bom humor e atitude positiva. São aquelas pessoas simpáticas, aquelas pessoas que estão sempre sorrindo, sempre bem-humorada e sempre pensando que tudo vai dar certo. É um ótimo comunicador, fazendo bom uso da comunicação escrita e verbal. Nesse tempo de pandemia, a gente aproveita para vocês fazerem palavras cruzadas, brincar de forca, escrever. Isso vai ajudar bastante na parte de comunicação, para não falar a gente vai, a gente volta. E também, quando vocês forem escrever, provavelmente vocês não vão errar tanto nas escritas. Possuem boa conduta, respeitando a ética corporativa. Em uma das aulas a gente vai falar sobre atestado de boa conduta.
E quem é a pessoa de boa conduta? É aquela pessoa que eu posso confiar, aquela pessoa que não me dá problema, que respeita a ética, que respeita o organograma de gestores dentro de uma empresa. É uma pessoa com integridade e honesta. Uma pessoa que é íntegra daquilo que ela faz, uma pessoa que eu posso confiar na honestidade dela, eu posso de repente lançar para ela segredos, eu posso deixar dinheiro com ela, tanto honesta na parte profissional, onde eu posso largar a empresa na mão dela e eu sei que ela vai ser íntegra de me entregar da forma que eu deixei, tanto honesta na parte pessoal, aonde de repente ela achou R$ 50 que ela viu que caiu da minha bolsa e ela teve a honestidade de me devolver. É pontual, busca entregar as tarefas nos prazos determinados. Quando falo pontual, não é só pontual em entregar as tarefas, mas pontual na hora de chegar no trabalho, pontual na hora de trocar o almoço de repente com a colega que está precisando sair para almoçar, pontual também em entregar aquilo que foi dado a ela com o prazo que foi estipulado. Trabalha a criatividade a favor da empresa. Ela não tem preguiça de pensar. E ela pensa bastante a favor da empresa em termos de mudança, de inovação. De alguma forma, ela quer fazer alguma coisa que chame a atenção dos consumidores, dos clientes, de forma criativa, que venha favorecer também com o andamento e o desenvolvimento da empresa. Por isso, faça o possível para tornar um profissional de sucesso. Supere as suas dificuldades. Você é tão forte e só falta você mesmo para perceber isso. É uma frase que eu sempre falo, não esqueço, não canso de falar. Se você não acredita em você, quem irá acreditar? Se você não confia no seu sucesso, quem vai confiar? Então, supere tudo aquilo que você acha que tem dificuldade, que você tem um obstáculo e não consegue passar por ele, para mostrar tão quão você é capaz e de repente nem você descobria, nem sabia do tamanho da sua capacidade. E a gente só consegue saber da nossa capacidade, nós só consegue saber quando nós pulamos determinados obstáculos, quando nós tentamos. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se iria dar certo ou não. Então acredite nessa sua fortaleza, primeiramente você, para depois as pessoas também poder acreditar que você é capaz de muito mais além do que se podia imaginar. Lembre-se que a vida é um projeto que nós mesmos construímos. Então a vida ela é um barco, tá? Se você remar para o lado direito, o barco vai te levar para o lado direito. Se você remar para trás, o barco vai te levar para trás. Se você remar para frente, o barco vai te levar para frente. Então é um projeto nosso. A gente que constrói, para que lado, para que lado que nós queremos ir. E não adianta a gente depender das pessoas para fazer isso por nós. A vida é nossa, a identidade é nossa e nós que criamos, nós que projetamos o que nós queremos. E aí eu deixo então uma perguntinha para vocês. Em cima do projeto que vocês remam, o que vocês querem construir na vida de vocês?